Você está ouvindo uma audiosérie original Audible. Para conhecer mais histórias surpreendentes e imersivas como esta, acesse o site audible.com.br. Faça sua conta e teste grátis por 30 dias ou 3 meses se você for membro Amazon Prime. O presidente já se trocou e está assinando o mandado de condução coercitiva e mandado de busca, recebendo a sua via e está aguardando a posição do advogado dele, já ciente de que nós vamos conduzi-lo. Essa é a primeira vez que você está ouvindo esse áudio. Aliás, é a primeira vez que essa mensagem é trazida a público. Quem fala é um dos policiais federais que chegou à casa do ex e futuro presidente Lula para levá-lo para depor em condução coercitiva sobre aquela acusação do triplex no Guarujá, lembra? Isso foi em 2016. O áudio é um dos registros confidenciais que obtivemos para tentar descobrir como foi o início da Operação Lava Jato. Ele faz parte de um conjunto de arquivos de 4 terabytes hackeado do celular do procurador Deltan Dallagnol, o destinatário dessa mensagem. O conjunto de arquivos chegou a nós por uma fonte que entregou todo o material da Operação Spoofing da PF, aquela que investigou o hackeamento. Agora eu tenho a chance de encontrar os áudios que podem revelar uma versão diferente da oficial sobre o início da Lava Jato. Pelas mensagens vazadas, já sabemos que a Lava Jato surgiu através de uma informação de inteligência ou Intel, ou ainda Intelig, ou seja, a maior operação anticorrupção do país começou a partir de uma dica que pode ter partido de um serviço de inteligência brasileiro ou estrangeiro. Se for isso mesmo, ela poderia ter sido plantada pelos Estados Unidos para atingir algum objetivo. Mas qual é o problema disso? Como disse o ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, no primeiro episódio, é uma questão de soberania nacional. Afinal, investigar corrupção em uma empresa estratégica como a Petrobras pode causar instabilidade política num país. Sem saber até que ponto houve influência estrangeira, jamais vamos descobrir se a Lava Jato foi fruto de uma grande conspiração internacional. Por isso, seguimos investigando. Um povo que não conhece a sua história tende a repetir os mesmos erros. Eu sou a Natália Viana, jornalista e apresentadora da série Confidencial, as digitais do FBI na Lava Jato. Com a ajuda das jornalistas Alice Maciel e Amanda Aldi, vou tentar descobrir a história não oficial da Lava Jato. Mas para conseguir essa resposta, primeiro preciso mergulhar nos áudios do celular hackeado do procurador-chefe da Lava Jato. Episódio 2, A Origem. Saindo do apartamento do ex-presidente em direção ao aeroporto de Congonhas, para a realização da audiência na delegacia de Congonhas. Isso que você acabou de escutar é um dentre dezenas de áudios que a Alice conseguiu de uma fonte em off no finalzinho do episódio anterior. Aqui, o mesmo policial não identificado continua, em voz sussurrante, repassando cada detalhe da operação ao então procurador-chefe da Lava Jato. Às vezes, o áudio é só um trechinho do GPS que não, por acaso, indica uma virada à direita. Mas em meio a vários áudios aleatórios, também apareceram algumas mensagens mais interessantes. Chegou o pedido de cooperação suíço, galera, agora é verdade, é real, está na mão. Paulette, acessa meu e-mail, baixa aí, é pra tá tudo. Sensacional, valeu. Neste áudio, Deltan comemora num clima animado a chegada do pedido de cooperação internacional da Suíça, o primeiro acordo de cooperação que foi recebido em 2015 e requeria identificação de responsáveis das empresas, tomada de depoimento e compartilhamento de documentos. Pelo tom, dá para ver que a cooperação internacional era importante para os procuradores. Fiquei um bom tempo mergulhada nesses arquivos, e apesar de ter encontrado áudios muito interessantes, não achei a tal explicação. Mas existe um santo que protege os jornalistas investigativos, o Santo Imponderável da Silva. Olhando outros arquivos compartilhados pelo Telegram, encontrei uma pista valiosa.
Era uma apresentação de PowerPoint em inglês que o procurador fez especialmente para uma aula que daria na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em abril de 2016. Compartilhei imediatamente a descoberta com minhas parceiras de investigação, Amanda e Alice. O PowerPoint se chama The Car Wash Case, o caso da Operação Lava Jato, né? Foi apresentado em Harvard. E nesse PowerPoint, primeiro, tem um slide, eu vou mandar para vocês aqui. Tem um slide que mostra que o começo de tudo foi realmente os doleiros. Então, eles mostram num desenho Youssef, Chater e a Kondo, né? E também tem outro que chama Raul, como a verdadeira, a raiz mesmo das primeiros passos aí da operação. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que como a apresentação é em inglês, ele chama os doleiros de Hawala Dealers. Parei na hora que li a expressão Hawala. Fiquei curiosa. A palavra tem obviamente um som árabe. Mas o que ela significa? De fato, Hawala é uma palavra de origem árabe, também hindi, que significa tanto transferência quanto confiança. E ela é usada há milênios para descrever um dos modos mais antigos de transferir dinheiro entre negociantes e comunidades árabes no exterior. Um membro reconhecido e de confiança da comunidade recebe em um lado do mundo e do outro lado um sócio dele entrega o mesmo valor em dinheiro. A comunidade muçulmana usa esse serviço há milênios, sem cobrar juros, que é proibido pelo Alcorão. Então, esses operadores jogam com o câmbio. Por exemplo, um recebe aqui no Brasil e o outro entrega lá nos Estados Unidos. Tudo isso na base da confiança. Agora, essa descrição te lembra alguma coisa? Em junho de 2013, a Polícia Federal grampeou, com autorização da Justiça, o doleiro Carlos Habib Chater. A partir dele, chegou a outro doleiro, Alberto Youssef, e ao maior esquema de corrupção do país. Pois é, a figura dos doleiros, que faz parte do nosso folclore político, tem origem nesse modo tradicional de transferência de recursos. O doleiro nada mais é que um operador de câmbio paralelo que não tem autorização para exercer essa atividade e mesmo assim negocia moedas estrangeiras por fora do sistema oficial. E os doleiros já serviram muita gente. Por exemplo, antes do Plano Real, no auge da inflação dos anos 80 e 90, era comum as pessoas investirem na compra de dólar. Tão normal que os próprios jornais divulgavam o valor do dólar paralelo. Agora, o trabalho dos doleiros também sempre foi usado para quem consegue dinheiro de maneira ilícita e quer esconder a origem ou transferir para o exterior sem deixar rastro. E aí se confundem criminosos, comerciantes informais, todo tipo de operador. Eu nunca imaginei que houvesse uma relação histórica entre os doleiros e a comunidade árabe. Mas espera aí. Quando teve o 11 de setembro, por escrito, o FBI pediu que ele, aspas, monitorasse sheiks árabes, mesquitas e líderes árabes no Brasil, tal. Você se lembra desse trecho da entrevista com o jornalista Bob Fernandes no episódio anterior? Ele nos contou como o ex-chefe do FBI no Brasil, Carlos Costa, teria recebido ordens de monitorar a comunidade árabe no Brasil depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. Com essas novas peças na investigação, eu fiz o que sempre faço quando aparece alguma informação nova sobre interesses americanos. Fui buscar nos arquivos do Wikileaks se a embaixada falava algo sobre Hawala e se haveria alguma relação com a comunidade árabe no Brasil. O Wikileaks é um site fundado pelo australiano Julian Assange, que se especializou em publicar documentos secretos frutos de vazamentos. E até hoje, ele tem uma enorme biblioteca de despachos das embaixadas americanas pelo mundo. E adivinha? Um despacho diplomático da embaixada em Assunção, capital do Paraguai, comprova que os americanos estavam de olho e incomodados com a ação dos Hawala na América do Sul, em especial na Tríplice Fronteira. O documento confidencial é de agosto de 2007, quase 7 anos antes do começo da Lava Jato. Ele descreve uma reunião de alto nível com 40 membros do governo americano, incluindo procuradores que já tinham investigado corrupção no Brasil, agentes do FBI e da DEA, além de militares. Segundo eles, abre aspas, um sistema de Hawala modificado é comumente usado na Tríplice Fronteira para lavar dinheiro.
O embaixador americano no Paraguai repassou à chefia do Departamento de Estado a seguinte mensagem: a embaixada em Assunção acredita que a clara maioria da população adulta trabalhadora da comunidade libanesa, de um total de 40 mil pessoas, na Tríplice Fronteira, pode estar envolvida em atividades ilícitas. O Hezbollah tem uma pequena presença direta e não operacional na região, mas a maioria dos libaneses na Tríplice Fronteira são simpatizantes do Hezbollah, se não apoiadores financeiros. Hezbollah é um partido político que tem um braço militar baseado no Líbano, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, mas não pelo Brasil. É conhecido pelo longo conflito com Israel e por ter vínculos com o Irã. E aqui é importante destacar que a visão de que a maioria dos libaneses na Tríplice Fronteira estavam envolvidos em atividades ilícitas ou que eram simpatizantes do Hezbollah foi uma interpretação da diplomacia americana, e não minha. Mas o que isso tem a ver com a nossa investigação? Com os atentados de 11 de setembro, o combate ao terrorismo virou um foco obsessivo dos americanos. E o FBI passou a investigar a lavagem de dinheiro que poderia financiar atividades terroristas pelo mundo. A Tríplice Fronteira se tornou um foco de atenção. Agora, quem eram os doleiros que estavam ali no início da Lava Jato? O mais famoso, claro, é Alberto Youssef, sobrenome de origem árabe. O número 1, Shatter, na verdade, Carlos Habib Shatter. Habib também é uma palavra árabe que, para quem não sabe, significa amado, querido. Cavucando, foram aparecendo outros doleiros lá no comecinho da Lava Jato, de nomes como Sleiman Nassim El-Kobrossi e Fayed Trabulsi. Mas como a Lava Jato chegou a esses doleiros? Fomos primeiro atrás da história oficial. Tudo teria começado com um grampo telefônico. Em junho de 2013, a Polícia Federal grampeou, com autorização da Justiça, o doleiro Carlos Habib Shatter. A partir dele, chegou a outro doleiro, Alberto Youssef, e ao maior esquema de corrupção do país. A primeira fase da Operação Lava Jato não teve tanto destaque na mídia, mas estava longe de ser pequeno. Ocorreu no dia 17 de março de 2014 em 17 cidades no Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso. A PF cumpriu 81 mandados de busca e apreensão e 28 mandados de prisão. Apesar de o marco oficial ser março de 2014, a Lava Jato começou um ano antes em sua fase sigilosa. E é essa etapa que mais nos interessa, porque está diretamente relacionada ao início de tudo. Já sabemos que a Lava Jato começou com uma informação Intelig, mas que também envolvia um inquérito sobre o então deputado José Janene, arquivado em 2008 lá em Curitiba. José Janene faleceu em 2010, mas vamos lembrar quem ele era. Deputado federal pelo PP do Paraná, ele era tido como grande articulador da corrupção da Petrobras, fazendo com que as cúpulas dos partidos envolvidos fossem beneficiadas diretamente com recursos públicos. Ele também era famoso por ter sido um dos pivôs do escândalo do Mensalão, que em 2005 e 2006 abalou o primeiro governo Lula. Agora, uma coisa que você não sabe sobre José Janene é o nome completo dele: José Mohamed Janene. Janene foi o único deputado federal muçulmano da história do Brasil. E ele, assim como Alberto Youssef, era natural do Paraná e filho de libaneses imigrantes. Com tantas afinidades, os dois se tornaram parceiros de negócio, criando uma lucrativa rede de lavagem de dinheiro, fruto da corrupção, segundo o Ministério Público Federal. Durante a fase sigilosa da Lava Jato, a Polícia Federal identificou 4 organizações criminosas que se relacionavam entre si, todas lideradas por doleiros. A primeira era chefiada por Shatter, cuja investigação tinha o nome justamente de Operação Lava Jato. A segunda, por Nelma Kodama, foi chamada de Operação Dolce Vita, nome de um filme do cineasta italiano Federico Fellini. A terceira, por Alberto Youssef, foi nomeada Operação Bidone, a partir de outro filme do Fellini. Foi através do monitoramento do Youssef que a PF chegou até o esquema da Petrobras. Para entender o comecinho, resolvemos ir atrás das figuras que estavam lá na origem da Lava Jato, os doleiros. Mas o do Shatter, eu fui atrás porque ele entrou recentemente com uma ação para ter acesso
os documentos lá da spoofing. Aí mandei mensagem, liguei, mandei e-mail e o cara nunca respondeu, assim. Isso aí tá um pouco difícil, assim. Vou dar um tempo e tentar de novo. Sei lá, mais pro fim da semana. Acho que ele tá solto. Não sei. Teria que ver isso aí. Carlos Habib Chater é um personagem-chave para entender essa história. Na verdade, como eu já contei, a Operação Lava Jato era sobre ele. Libanês, Chater chegou ao Brasil com sua família ainda menino, aos 6 anos de idade. Depois de mudar-se para Brasília, quando a capital federal tinha menos de uma década, a família montou seu primeiro restaurante que vendia quentinhas no almoço. Chater trabalhou nesse restaurante desde os 8 anos. Já nos anos 80, os negócios da família mudaram de rumo, de restaurantes para o câmbio informal de dólares. Com a deflagração da Lava Jato, o posto da Torre em Brasília, de propriedade de Carlos Habib Chater, foi parar nos noticiários. Um ano depois, uma matéria da Veja local trazia Chater na capa com o título O Sheik da Torre. Agora sou eu que vou a Brasília para, junto com a Alice Maciel, conferir se essa torre ainda está de pé. Última chamada para embarque, máxima encerrado, portão 8. Clientes, venham a relacionamento. Antes de começar, nós temos algumas orientações. Boa noite. Obrigada. Cadê o posto da torre? Ah, é? O Lava Jato tá de um lado. Aqui é o setor hoteleiro. Do lado do shopping, temos hotéis, onde ficam muitos políticos. Ah, o posto Ipiranga. Ah, o posto da torre é do lado da torre, óbvio. Eita. A torre que inspirou o nome do posto é um ponto turístico de Brasília. Uma torre de TV imponente de 230 metros. Do posto é possível avistar a estrutura cinzenta. Cheguei ali acompanhada por Alice e pelo técnico de áudio que nos deu uma carona. Ele contou uma coisa importante. O posto da torre era muito conhecido em Brasília porque dava um descontão a quem pagasse em dinheiro. Para conseguir uma barganha, vários motoristas faziam filas que chegavam a dobrar o quarteirão. Pausa aqui. Isso é uma operação muitas vezes relacionada à lavagem de dinheiro. Na hora de fazer a contabilidade, o dinheiro sujo se mistura aos dos motoristas e pronto, tudo parece 100% legal. Depois disso, no auge da Lava Jato, o lugar também virou praticamente um ponto turístico. Não tem Lava Jato? Será que tinha ali, entrando ali? Ó, tá escrito lavanderia. Ah, tinha uma lavanderia. Pergunta pra ele, moço, não tem um Lava Jato aqui? É uma lavanderia. Ô moço, aqui não é o posto da Lava Jato? O frentista explicou que o posto virou Ipiranga e que mudou de dono. Ironicamente, ali não tem nem nunca teve um lava-jato. Mas tem uma lavanderia de roupas que ainda funciona no local. Acima dela ficava a Valutur, a casa de câmbio de Chater, que fazia operações ilícitas. Além disso, o posto abriga um restaurante árabe que há 20 anos serve um dos mais famosos kebabs de Brasília. Para aqui pra gente, acho que ali tem vaga, pra gente ver o kebab, ver se ainda é do mesmo dono. E vejam só, foi fundado pela família Chater. Depois disso, resolvemos ir atrás dos endereços registrados no nome de Carlos Habib Chater, na esperança de conseguir encontrá-lo. O nosso plano é usar o último dos recursos jornalísticos, literalmente bater na porta do provável endereço de Chater e tentar uma entrevista. Bloco A é lá, né? A gente está querendo falar com o Carlos Chater, não é? Uhum. Não mora mais? Não, tá. Mas você sabe quem é? Mudou isso daqui. Não foi dessa vez. O Chater não mora mais aqui, mas o porteiro parecia saber muito bem de quem se tratava. Dali seguimos para o segundo endereço, mas não foi assim tão fácil. Entramos no condomínio a pé mesmo, sob o sol escaldante do centro-oeste e quase nenhuma árvore para dar um socorro. Olha, está escrito lote... No meu tá lote 3. Mas o que significa trecho 10-2? Será que isso é chácara 2? Aí, só Jesus na causa. Tudo bom? A gente está procurando um morador daqui, que chama Carlos Habib. O morador perguntou desconfiado se a gente não tinha o endereço.
A gente até tinha, mas simplesmente não batia. Então, o endereço é aqui, lote 3. Essa aqui primeira. Tá, porque a gente vê essa casa amarela, tá escrito lote 3. Tá bom, mas você não conhece o cara, E o pessoal da Casa Amarela, conhece, não? Mais uma vez a resposta é negativa. Como boa jornalista investigativa, enquanto eu conversava com o morador, a Alice fotografou a placa do carro. Checamos e parece que ele mora na casa cujo endereço estava listado como sendo do Shatter. Mas uma coisa é certa, vindo de uma família tão próspera, mesmo depois das condenações da Lava Jato, com certeza aquele condomínio perdido no meio de terrenos baldios não é a casa do doleiro. Fim do tour e nada de Shatter. Em março de 2014, no mesmo dia em que Shatter era conduzido à delegacia de Brasília, bem longe dali, em um hotel de luxo em São Luís, no Maranhão, outro doleiro, de codinome Primo, também foi preso. Primo era ninguém menos que Alberto Youssef. Shatter e Youssef, além de parceiros de negócio, eram amigos. Como já ouvimos, os dois têm origem libanesa e se ajudavam sempre que necessário. No começo da Lava Jato, eu fiz uma investigação sobre o Youssef, esse doleiro aí. Ai, que bom! E fui pra Londrina, que é a cidade onde ele morava lá na época. E eu lembro que eu conversei com algumas pessoas que conheciam eles. E até tinha umas histórias engraçadas, tipo, que o Youssef tinha um escritório num prédio comercial lá que eu fui visitar. E quem trabalhava embaixo dele disse que já aconteceu de ver chuva de dólar caindo pela janela. Jura? Porque chegava uma batida policial, alguma coisa assim, ele só jogava por ali, ele também pulava e se escafedia, assim. Nossa! Era uma coisa que todo mundo sabia. Ele foi preso várias e várias vezes, ele sempre volta a operar com câmbio. Alberto Youssef nasceu em Londrina, no Paraná, e também era filho de libaneses que migraram para o Brasil. Assim como Shatter, ele começou a trabalhar cedo. Aos 9 anos já precisava se virar, vendendo pastel na rua. Depois aprendeu a viver justamente dos negócios ilícitos da Tríplice Fronteira. Foi sacoleiro, levava moamba comprada no Paraguai para vender no Brasil. E nos anos 80 contrabandeava uísque e outros produtos junto com a irmã. Foi nos anos 90 que, segundo diversas investigações, ele passou a operar na lavagem de dinheiro, repassando recursos que abasteciam o caixa 2 das campanhas de políticos importantes do Paraná. E nisso, a aliança dele com José Mohamed Janene foi fundamental. Hoje, Youssef leva uma vida longe dos holofotes e, apesar da nossa insistência, preferiu não dar nenhuma entrevista. Mas tem ainda outra doleira lá do começo da Lava Jato que tem falado e aparecido bastante, Nelma Kodama. Ela não é de origem árabe, sim japonesa, mas teve um relacionamento amoroso com Alberto Youssef. A senhora foi amante do Alberto Youssef? Depende do que o senhor entende o ponto de vista de amante. Não, a senhora que escreveu. Eu escrevi, mas depende, né? Então, sob o meu ponto de vista... Porque eu não entendo nada, só a senhora escreveu, só estou lendo o que a senhora escreveu. Tá, então eu posso explicar? Pode. Obrigada. Eu vivi maritalmente com Alberto Youssef do ano de 2000 a 2009, porque amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga. Não, eu não estou fazendo julgamento, só estou sendo claro que eu só estou lendo o que a senhora escreveu. E eu estou explicando. Posso continuar? Pode, então, por favor. Senhora. Então, tem até uma música do Roberto Carlos, né? Amada amante, amada amante, não é verdade? Então, que coisa mais bonita do que ser amante? No celular de Habib Shatter, o seu codinome era Greta Garbo. No e-mail era Cameron Diaz. Esse depoimento que você ouviu, ela deu na CPI da Petrobras em 2015. No vídeo, ela, que estava presa, aparece de cabelo raspado, mas carismática como sou ela. Nelma se diz hoje ex-doleira, e foi com esse carisma que conseguiu capitalizar em cima dos altos e baixos da sua biografia. Fez até uma série documental na Netflix. A Amanda ficou responsável por convencer a celebridade a falar com a gente. Cara, ela foi extremamente aberta. E isso me surpreendeu desde o começo, assim, que
respondia super querida, inclusive ela me botou num grupo que eu recebo mensagem todo dia, o dia inteiro. Aqui, ó, amigos de Nelma Kodama. Aí o símbolo é um escarpão, um sapato, né, de salto vermelho. Eu não sei, ela botou um monte de gente ali, os amigos dela, enfim. Ela manda mensagens nesse grupo? Às vezes ela responde algumas coisas, nada demais. Tipo, ela responde algum amigo dela, manda bom dia, boa tarde. Manda memes de bom dia? Às vezes manda uma figurinha, assim. Ela é extremamente simpática, dá pra entender como que ela passava tanta confiança pras pessoas, porque, assim, ela tinha que fazer essas operações de dólar, que era uma coisa muito, assim, eu preciso confiar nela, porque ela é a garantia. Ela era o banco, né? E aqui é importante reforçar que, apesar de a transação conhecida por hawala ser historicamente usada pela comunidade árabe, essa atividade é exercida pelas mais variadas pessoas, funcionando sempre com base na confiança. Então dá para entender que ela tem um carisma, assim, um calor de lidar com as pessoas que é diferente mesmo, de fato. Sempre muito aberta, muito querida, assim, super me deixou até segura de que ia rolar essa entrevista. Tudo mudou quando o advogado dela entrou na jogada. Realmente estava fácil demais para ser verdade. Então, ela me botou em contato com o advogado dela, que foi falar comigo naquele dia mesmo à noite, assim, acho que era começo da noite. E daí ele perguntou, no fim, quanto que a gente estaria disposta a pagar para ela dar essa entrevista. E eu falei, a gente não vai pagar nada, assim, não pagamos. Eu falei, a gente não pagou ninguém até agora, não é do nosso costume fazer isso. No jornalismo, a gente não paga ninguém para dar entrevista. A informação de interesse público não pode ser paga. Não deveria ser paga, pelo menos. Bom, a Nelma pode até cobrar para dar entrevistas, mas é claro que a gente não ia pagar, pois não seria nada ético. Mas o bom e velho jornalismo sempre ensina. Você já deve ter ouvido falar do outro lado, né? Significa que temos sempre o compromisso ético de ouvir os dois lados de uma questão. Claro, nem toda questão tem apenas dois lados. Aqui mesmo, nessa investigação, buscamos ouvir muitos ângulos diferentes para tentar descobrir se os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato ou se isso é só uma teoria da conspiração. No entanto, tem uma situação em que tem sim dois lados, no inquérito policial. Há quem investiga e quem é investigado. E por isso, uma vez recebendo porta na cara dos doleiros, os investigados, a solução foi buscar o outro lado, aqueles que investigaram os doleiros. A Polícia Federal. Talvez ouvindo o lado deles, a gente consiga finalmente entender de onde veio a tal informação Interlig que ajudou a dar início à Lava Jato. Você está ouvindo uma audiosérie original Audible. Para conhecer mais histórias surpreendentes e imersivas como esta, acesse o site audible.com.br. Faça sua conta e teste grátis por 30 dias ou 3 meses se você for membro Amazon Prime. Mas só uma dúvida, quando eles falam Interlig, não tem possibilidade de ser brasileiro, inteligência brasileira, né? Uma coisa da BIM e tal. Mas eu acho que aí a gente tem um problema. Como é que a gente entende o que Deltan quer dizer falando Interlig? Tem 3 pessoas que conhecem essa história. Uma é a Érica Marena. A gente precisa tentar falar com ela, acho difícil. O outro é o próprio Deltan. O Deltan acho que vai ser mais difícil ainda. E o outro é o outro delegado que estava investigando o Cháter, que se chama Márcio Anselmo. Márcio Anselmo foi o primeiro delegado da Lava Jato em Curitiba, desde a fase secreta em 2013. Ele deixou a força-tarefa em 2017, alegando exaustão física e mental. Por coincidência, Márcio e eu publicamos livros pela mesma editora. Então tentei entrar em contato, mas no último e-mail não recebi mais resposta dele. Também fomos atrás de outra delegada, aquela que deu nome para a operação e de quem já falamos muito por aqui, a Érica Marena. A Érica, eu tentei, mandei mensagem para ela respondeu, mas disse que não pode falar, enfim, se recusou a falar, ela respondeu muito educadamente, inclusive. No entanto, mesmo os calados falam. É que Érica Marena já deu várias entrevistas. E no livro do jornalista Vladimir Neto, Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, ela disse que a origem da Lava Jato vem de outro inquérito da PF. A Operação Miqueias, que investigava desvios em fundos de pensão municipais na PF lá de Brasília. Já Márcio Anselmo falou a partir dos seus relatórios na época das investigações. Consegui acesso a um desses documentos feito a partir da escuta do celular BlackBerry de Carlos Cháter.
Nele, a confusa história da origem da Lava Jato fica ainda mais complicada. O que se vê ali é que as escutas deixam claro como funciona no dia a dia o trabalho de um doleiro, de um hawala. No diálogo que você vai escutar na sequência, Shatter conversa por mensagem com Sleiman Nassim El Kobrossi, um libanês que também estava envolvido em lavagem de dinheiro e coisas ainda mais pesadas. Aqui você vai ouvir a leitura dessa troca de mensagens pelos atores Auri Porto e Denis Goios. Oi. Oi? Cara armando furo. Sério? Vou ver com Khaled. Vê, por favor. E vê com o cara de São Paulo. O nome dele é Tony Hadid. Não conheço. Khaled tem o número dele. Ou Ibrahim. O Khaled quer pagar em real. Se foi preço do Rio, tá bom. Não vai dar não. Ele quer pagar no comercial. Manda ele tomar no cu. Ele está vindo pra cá. Eu acho que a Japa tem. Ele pensou que fosse euro. No euro ele paga comercial. Eu disse que era verde. Ele tá vindo pra cá. Ok, vê e me fala. Ok. Liga pro Ibrahim e pergunta quantos mil ele quer. Porque ele tinha me falado que vai querer. A leitura de um grampo telefônico é uma tarefa similar ao nosso trabalho nos documentos da Vaza Jato. É como organizar um quebra-cabeça. Assim, ao mesmo tempo que os policiais de Curitiba monitoravam Shatter e Youssef buscando pistas que levariam a casos de corrupção, outras 2 investigações corriam em paralelo. A primeira investigação tratava de tráfico de drogas e a relação entre traficantes bolivianos, brasileiros e italianos da máfia 'Ndrangheta, que haviam aberto uma nova rota de tráfico pelo interior do Brasil. Em 21 de novembro de 2013, uma carga de 700 quilos de cocaína foi apreendida em Araraquara, e a prisão de vários integrantes, incluindo Sleiman, foi decretada. Ele fugiu do país e segue foragido até hoje. Através das escutas, a Polícia Federal de Curitiba acompanhou troca de mensagens entre os traficantes, Habib Shatter e também Youssef. Mas as escutas revelam ainda outra operação que se entrelaçava, justamente a Operação Miqueias. Deflagrada em setembro de 2013, a operação prendeu outro doleiro, Fayed Antoine Trabussi, nascido em Beirute, mas naturalizado brasileiro, conhecido como o Turco. Ele teria comandado um esquema de fraudes em fundos de pensão municipais, além de também ser amigo e parceiro de Shatter na lavagem de dinheiro em Brasília. Foi justamente depois da deflagração da Operação Miqueias que Shatter ligou para Youssef e disse a frase que ilustra o relatório da PF sobre ele. Eu não sei como não entrei, mas estou achando que tem outra andando, entendeu? Porque não tem lógica, porque eu fiz muita operação. Eu tô achando que é alguma outra paralela, entendeu? Aí quem não é visto não é lembrado, eu tô meio afastadinho. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Lava Jato seguia na sua fase sigilosa. Bom, então tem todas essas operações, incluindo outros doleiros de origem libanesa e uma rede internacional de tráfico de drogas emaranhados ali no começo da Lava Jato. E a tal inteligência pode ter vindo de uma dessas investigações ou não. Porque quando falamos da origem, também temos que lembrar daquele outro inquérito lá atrás, que estava em Curitiba, e que investigava o então deputado José Janene. Para entender tudo isso, precisamos entrevistar os policiais que participaram dessas investigações. Mas isso vai ser difícil. A ressaca da Lava Jato formou uma barreira de silêncio institucional em volta da maior operação anticorrupção do país, principalmente entre aqueles que seguem na ativa dentro da corporação. Por isso, no jornalismo investigativo, um dos caminhos mais promissores é sempre buscar ex-funcionários. Os aposentados sempre têm menos a perder. E o outro que eu vou tentar falar também, que é o delegado que a gente está falando, que é aquele que eles falam que é o pai da Lava Jato, né? O Gerson Machado. Foi aí que chegamos em Gerson Machado, delegado aposentado da Polícia Federal e especializado em crimes financeiros. Tem ninguém aqui? Oi, bom dia. A gente vai no apartamento do Gerson, 1204. Amanda. Amanda? Isso. Olá, tudo bem?
Depois da confirmação da entrevista, nossa repórter Amanda Audi e a técnica de áudio Stella Diogo viajaram para Londrina, cidade onde Gerson Machado vive e trabalhou durante boa parte da sua carreira. Bom, então a gente está em Londrina. Vamos conversar hoje com o ex-delegado da Polícia Federal, Gerson Machado. A gente está no saguão do prédio de apartamentos que ele mora. Gerson é mais que apenas um delegado aposentado. São poucas as pessoas que podem se vangloriar de terem inspirado um personagem numa série da Netflix. O protagonista da série O Mecanismo, interpretado por ninguém menos que Selton Mello, foi inspirado nele. Sei lá, não sei o que eles pensaram, porque eu nunca fiz a série. A série não foi feita do que eu disse, né? Sim, e você que é o Selton Mello, né? Que é o principal. Então, mas aí eles fizeram aquele negócio glamouroso, mas o que pode ser atribuído a mim é a fala inicial dele. Que policial que sobe, que quer competir com bandido, com fuzil e coisa e tal, é policial burro. Pra mim tem que investigar, siga o dinheiro. Ele pode não ter gostado tanto, mas assim como o personagem ficcional, o então delegado investigava na vida real o caminho percorrido pelo dinheiro. Uma rede de lavanderias e postos de combustível em Londrina, usados para movimentar dinheiro de forma ilegal, ou seja, lavar dinheiro sujo. No centro do esquema estavam os doleiros. O caso foi crescendo, sem equipe ou estrutura, e Gerson tinha que se virar praticamente sozinho. Então, o senhor começou desse jeito, sem equipe, sem apoio, tem uma coisa muito grande nas mãos. Sem estrutura. E que cresceu por conta da CPI dos Correios, enfim, como mensalão. A investigação, para mim, é como se fosse um mosaico, né? Você vai juntando uma pedrinha ali, que vai aparecer a cara do criminoso, a materialidade e a autoria, né? Então eu não tinha equipamento, eu fui construindo a minha própria aranha ali, montando. Aranha é aquele fio. A teia, né? A teia, você vai montando e vai, né? Tinha isso, igual dos filmes mesmo? Você vai montando, né? Mais precariamente, olhando papéis, registros. Sabe aquela clássica cena de filme policial em que o investigador vai colando na parede documentos, notas de jornal, criando aquele mural de imagens em busca de algum insight? O Gerson usava esse método e, em uma pequena delegacia de Londrina, tocava o caso que abriria os caminhos para a Lava Jato anos depois. A investigação que iniciou a Lava Jato eu tinha enviado para os colegas de Curitiba lá por início do ano de 2009. Então seria interessante, se a gente vai querer saber como é que começou essa investigação. Sim. É isso? Isso. Segundo ele, o começo aconteceu quando ele foi aconselhado pelo superintendente a remeter o caso para Curitiba, onde tinha mais estrutura e equipe. Eu tinha um braço da Lava Duto ainda aberto, de uma reunião do Alberto Youssef com o Janene, que eu não tive tempo para investigar, muito trabalho. A partir de uma conversa, de um grampo de um dos investigados, o advogado dele, que contava que o Youssef e Janine estavam juntos numa reunião, entendeu? E aí junta... Já deu para ouvir que tem várias versões sobre as origens da Lava Jato. Gerson é conhecido como o pai da operação. Segundo ele, ali no embrião estavam duas figuras, o doleiro Youssef e José Janene. Entendeu? E aí junta... Foi para Curitiba essa investigação e eu falei, irmão, aí tinha lá os colegas, passei para Curitiba, entendeu? Quem foi o delegado responsável nesse primeiro momento? Olha, eu não fiquei preocupado com isso, tá? Tinha os colegas da maior confiança, não fiquei preocupado, mas depois eu fiquei sabendo que foi o Dr. Márcio, que o Márcio tinha sido meu escrivão aqui. Em 2014, no dia da prisão de Youssef, o Márcio Anselmo ligou para o Gerson compartilhando a notícia. Aí ele me liga, falando, Gerson, tudo bem? Ô, Márcio, tá ligando para mim? Quanta honra, porque a gente não se conversa na Polícia Federal, a gente até procura não se conversar muito, senão assim se encontrar, até para não dar falação, né? Não, vamos para dizer, já que você foi o pai da história toda, dizer que nós prendemos o Youssef. Ô, glória a Deus. Youssef, na época inicial da Lava Jato, já era um doleiro com diversas passagens pela polícia. Aqui em Londrina tinha muita investigação do Alberto Youssef, muita. E o Youssef tem um poder muito... Não sei se ele tem ainda, né? Mas ele tinha um poder muito grande aqui, né? Olha, eu não digo que ele tenha poder. Os poderosos precisam desses agentes para fluir.
o desejo, né? Precisa de um lavar dinheiro. Só existe doleiro porque tem demanda. Mas antes de terminar a entrevista com Gerson Machado, a Amanda fez a nossa pergunta-chave. Tem um dos diálogos que fala sobre o início da Operação Lava Jato, em que a Érica Marena fala para alguns procuradores ali que recebeu informação de intel sobre operações que estavam rolando na fronteira. Então a gente imaginou que esse negócio de intel seria de inteligência. E que provavelmente veio a partir das movimentações de doleiros que talvez alguma agência de inteligência, tipo a CIA, o FBI ou sei lá, que atua nessa região, né, de fronteira, enfim, que possa ter comunicado autoridades daqui. Pode ser? Pode, eu ouvi falar, já tive em Brasília, na superintendência, e colegas dizendo, aquela sala ali é da CIA, FBI, em colaboração com a polícia, por questão de tráfico de drogas, DEA e tal. Isso é fato, né? Uma sala dentro da sede da polícia? Isso eu ouvi de um colega, agora não posso dizer, mas eu acho bem provável. Para o senhor não parece uma teoria da conspiração, então? Não. A informação para os Estados Unidos é tudo. Gerson Machado ouviu relatos de salas dedicadas às agências americanas dentro da superintendência da PF em Brasília. A informação para os Estados Unidos é tudo. Palavras de Gerson. Agora eu vou fazer uma confissão. Nós já estávamos desistindo de ouvir os doleiros quando mais uma vez a mineiríssima Alice nos enviou por áudio uma tremenda notícia. Gente, acabei de sair. Vim até dar uma passada no shopping aqui, que é na frente do escritório dele, para comer um docinho e processar um pouco as informações. Mas foi muito mais interessante do que a outra conversa, né? Porque a gente vai criando uma relação de confiança. Ele falou muito mais, abriu muito mais. Ele fala que não tem nada a ver com a Tríplice Fronteira, que não sabe de nada e tal. Mas eu voltei a perguntar para ele assim, então, você acha que se ele tinha operado nessa região, se ele tinha sido doleiro para os libaneses, né, por causa dessas suspeitas, se isso poderia ter dado start ali nos americanos, se ele podia ter sido monitorado por conta disso. E aí ele falou, eu não posso te falar. Ele me disse, eu não posso te falar, nem que sim, nem que não. Eu não vou falar. A Alice conseguiu o que parecia impossível, fazer uma entrevista com Carlos Habib Chater. Eles se encontraram em um shopping de Brasília que fica ali pertinho do Poço da Torre. Mas o Chater preferiu não autorizar o uso do áudio. Em vez disso, ele nos deixou ler alguns trechos sem edição da sua entrevista. A leitura do relato é da própria Alice Maciel. Chater contou que começou a trabalhar aos 8 anos de idade e aos 21 já tinha a Habib Câmbio Turismo. Ele destacou que na época, anos 1990, por causa da inflação, apesar da ilegalidade, o serviço do doleiro era uma prática comum. Ele disse que entre os clientes da sua empresa estavam policiais civis e federais, juízes, desembargadores e pessoas da alta cúpula do governo federal. Nessa época, Chater chegou a contratar Cid Moreira como garoto propaganda da sua casa de câmbio. Foi pouco depois dessa maré de bonança que aconteceu sua primeira prisão, em 1991, junto com o pai. A segunda prisão do doleiro aconteceu em 2008, quando ele tentou viajar para o Líbano com $12.200. Abre aspas. Quando eu fui preso em 2008, eu estava indo para o Líbano com o Salomão. Fecha aspas. Chater, principal alvo da Operação Lava Jato, chegou a ser preso em 2008 no aeroporto de Brasília, quando levava $12 mil em dinheiro para o Líbano. Isso 5 anos antes da Lava Jato estourar, e focar justamente na pessoa dele. Salomão é como é conhecido no Brasil o Sleiman, já citado no decorrer desse episódio, investigado lá no início da Lava Jato por envolvimento no tráfico de drogas e que ainda hoje é foragido da justiça. Chater também tinha negócios com Salomão. A Alice segue lendo o relato da sua conversa com o doleiro. Abre aspas. Teve uma época da minha vida que eu tive alguns bingos em Brasília, Goiânia e Anápolis.
E aí começaram a fechar os bingos e na época eu falei, vou pro Líbano, vou levar umas máquinas pro Líbano. E o Salomão conseguiu um esquema de eu mandar as máquinas por navio e entrar meio que porque lá era meio proibido. Numa dessas viagens, eu fui preso com aqueles $12.000. Eu fui preso e ele também. Fecha aspas. Essa parceria antiga também rendeu problemas para o Shatter anos mais tarde, já na véspera da Lava Jato. O Shatter disse que o amigo libanês pediu para ele resgatar um dinheiro no Brasil e repassar em espécie. Abre aspas. Salomão me ligou e falou, Carlos, eu preciso trazer uma grana da Europa. Falei, ok, era o que eu fazia. Quanto é? 100 e poucos mil euros, eu imagino. Estava na Holanda a grana dele. Eu peguei a grana dele, ou um pedaço, não me lembro. Ele falou, Carlos, eu estou indo para o Líbano. Quando você tiver o dinheiro, você me liga. Eu vou pedir para alguém passar e pegar. Quando eu ligo para ele, ele falou, vai te procurar um cara chamado René, que era conhecido do Salomão. Fecha aspas. René Luiz Pereira era o traficante envolvido com o transporte de cocaína apreendido em Araraquara, lembra? E tanto ele como o Salomão estavam sendo monitorados pela PF. O grampo feito pela polícia flagrou conversas telefônicas de um funcionário do Shatter com o próprio René, em 11 de setembro de 2013, ou seja, ainda na fase secreta da Lava Jato. A seguir, os atores Auri Porto e Denis Goios vão encenar esse grampo telefônico. Alô? Quem fala? Ediel. O André tá aí? Ainda não. Você no escritório trabalha, né? Isso. Você poderia deixar um recado pra ele, por favor? Ele ou o Carlos. Diz que o René ligou. Hã? É, porque ele tem uma TED pra... 2 TEDs pra fazer aí, com 2 números de conta. Diz a ele que aquela de 72.400 não pode mais ser feita nessa conta. Ele tem o seu telefone, o André? Ele tem, mas não vai conseguir falar comigo, só um pouco mais tarde. Tá, eu só vou avisar. A hora que ele tiver o dinheiro, ele fala comigo. Eu dou um jeito de falar com ele. Ele fala já se tá com o dinheiro, ou o Carlos me avisa e aí eu passo a conta, porque ele teve a conta, não fez o depósito. Então a outra conta ele pode fazer, o 19.000 e pouco. Tá combinado, René. Eu vou avisar aqui. E foi assim que o Shatter se viu enredado num esquema de tráfico internacional. Mas ele nega qualquer envolvimento com esse tipo de atividade. Abre aspas. Essa operação do meu amigo, que acabou culminando no René, que foi pegar um cheque e acabou dando essa questão do narcotraficante, é uma hawala, pela definição dos procuradores. O Salomão, que é meu amigo, me deu uma grana lá na Europa e eu tô dando para ele aqui. Isso é hawala, é um nome. Poderia ser transferência, poderia ser cabo. Fecha aspas. Shatter nunca tinha ouvido a expressão hawala, mas antes de conversar com a Alice, pesquisou e entendeu do que se trata. Era exatamente o que ele fazia, transferência de valores na base da confiança, também conhecido como dólar cabo. São justamente essas transferências entre doleiros de ascendência libanesa com remessas destinadas ao Líbano que podem ter chamado a atenção do FBI. Sim, é possível, mas Shatter não acredita na influência dos Estados Unidos no início da Lava Jato. Abre aspas. Eu estive com essa turma, comunidade libanesa, no Paraguai. Mas o que eu percebi é que eles estão lá trabalhando para ganhar dinheiro como todo bom libanês, como todo bom comerciante. Porque lá não tem só libanês, lá tem chinês, lá tem indiano, lá tem brasileiro, que está lá do outro lado para trabalhar. Mas essa questão de você financiar o terrorismo, isso é uma mistura que o Ocidente nunca vai entender, porque não quer. Insisto, eles pegam a grana e mandam para a terra deles. O libanês que está no Paraguai manda para a terra. Eles compram propriedades e tal, e eles ajudam quem defende eles. Entende? Fecha aspas. Bom, a transferência feita para Salomão envolvendo um traficante internacional chamou a atenção da PF de Curitiba. Mas Shatter diz ter certeza que não foi nessa época que ele começou a ser monitorado. Abre aspas. Eu sei que fui monitorado muito antes das autorizações legais. Eu tenho certeza que a Polícia Federal me monitorou ilegalmente por muito tempo antes. Fecha aspas. Shatter lembra que 1 ano antes da operação, policiais federais estiveram no Poço da Torre. Na visão dele, o alvo inicial da Lava Jato era Alberto Youssef.
E aí chegamos na relação entre o Chater e o Youssef. Chater contou que conheceu Alberto Youssef em 2004 a 2005 por meio de um amigo em comum. Ele destacou que também teve uma casa vizinha, a de Youssef, no litoral de Santa Catarina. Abre aspas. Somos amigos, era uma relação pessoal, falo com ele até hoje às vezes. Fecha aspas. A relação de amizade com Youssef era também guiada pelos negócios em comum. Carlos Chater afirmou que pegava dinheiro emprestado com Youssef para comprar combustível mais barato com pagamento à vista. Abre aspas. Quando eu vi que o Youssef era um cara que tinha liquidez, eu falei, bom, eu tenho oportunidade de comprar combustível mais barato, se eu tiver grana na mão. Fecha aspas. Foi a fome com a vontade de comer, porque o Youssef sempre precisava de dinheiro vivo. Mais uma vez, esse tipo de transferência nada mais é do que hawala ou dólar-cabo. Antes da Lava Jato ser deflagrada, o Chater já tinha desconfiado que algo ia acontecer, porque ele já tinha sido chamado a prestar esclarecimentos por causa dessas transferências feitas para empresas de Youssef. Sobre o dia da prisão, ele contou detalhes inéditos a Alice. Ele contou que tinham uns 2 ou 3 delegados e uns 20 agentes. Parecia um negócio Pablo Escobar. Abre aspas. Eu acordo normalmente 3 horas da manhã. Eu acordo muito cedo. No dia da operação, eu ouvi os cachorros latindo diferente. E eu morava numa casa, meio que numa chácara no Lago Norte. Eu era vizinho do Collor. E aí eu ouvi um som de sirene. Mas eu imaginei que fosse uma ambulância, lá atrás. E eu ouvi os cachorros latindo. E aí passou um pouco de tempo. Minha casa é térrea, onde eu morava. E eu ouvi pá, 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 batendo no meu quarto, na varanda do quarto. Polícia Federal. Já levantei e falei, deu ruim. Fecha aspas. Desde o dia em que foi preso, ele sofreu muita pressão para se tornar delator. Ele lembra que ficou 45 dias preso na Polícia Federal e que nesse período era retirado da cela quase diariamente para fazer a delação. Chater disse que os federais ameaçavam prender seus familiares, mandá-lo para a prisão comum e acusá-lo de narcotráfico. A pressão era para que ele delatasse agentes públicos e políticos, segundo o doleiro. Abre aspas. Eles falavam muito em agentes públicos, antes mesmo de políticos. A sanha deles era para agentes públicos. Não sei o que eles queriam dizer com agentes públicos. Depois políticos, principalmente do PT. Os policiais diziam, olha, Carlos, eu tenho como liberar você 1 semana, mas eu preciso que você me dê alguns nomes, porque aí eu falo com o Sérgio Moro e você sai em 1 semana. Fecha aspas. Chater decidiu não delatar, abre aspas, porque não conseguiria conviver com isso. Isso é uma questão pessoal, porque eu fui criado assim, entende? De onde eu vim, como, por onde eu passei. Muito novo eu saí da guerra e vi algumas coisas. Eu não conseguiria, mesmo que eu tivesse alguma coisa para entregar. Fecha aspas. O fato é que ele é um dos poucos que preferiu ser preso a se tornar delator. Ele contou para Alice que a prisão até o tornou uma pessoa melhor, mais tranquila. Mas também contou que não foi assim para outros presos durante a Lava Jato. Em especial, um personagem central dessa trama. Mas primeiro, vamos a esse personagem. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã um ex-diretor da Petrobras. Paulo Roberto Costa é suspeito de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro que movimentaram 10 bilhões de reais. Paulo Roberto Costa foi um dos primeiros delatores da Lava Jato e foi graças ao seu depoimento que todo o esquema da Petrobras começou a ser desvendado. Ele virou alvo quando a PF descobriu que Alberto Youssef tinha dado uma Land Rover de presente para ele, que era ex-diretor de abastecimento da Petrobras. O Chater contou para Alice detalhes do dia em que o Paulo Roberto Costa foi levado para a prisão solitária. Abre aspas. Tiram ele da cela, encostam ele na parede, com o rosto colado na parede. Colocam aquele cinto na cintura, prendem os braços dele e as mãos no cinto, com as algemas. Colocam as algemas nas pernas e transportam esse senhor, provavelmente, num camburão atrás. Ele chorava copiosamente. Esse senhor voltou depois de 1 semana muito magro. Eu vou exagerar, talvez uns 20 quilos mais magro. Ele, lógico, pirou.
Ele só voltou depois que eles quebraram a espinha dele, vamos dizer assim. E aí ele topou fazer a delação. Fecha aspas. Foi um tipo de tortura? Perguntei. Abre aspas. Tortura. Pronto. Medieval. Fecha aspas. A delação de Paulo Roberto Costa é a espinha dorsal do que se tornaria a grande Operação Lava Jato. Sem ela, talvez nem essa série existiria. Mas o relato de Shatter de tortura não é o único a lançar suspeitas. Teve até grampo escondido na cela em que eles estavam presos. Será que esses e outros métodos foram usados porque a Lava Jato queria mesmo era chegar na Petrobras de qualquer jeito? Será que tem dedo dos americanos nisso? Precisamos descobrir. Você está ouvindo uma audiosérie original Audible. Para conhecer mais histórias surpreendentes e imersivas como esta, acesse o site audible.com.br. Faça sua conta e teste grátis por 30 dias ou 3 meses se você for membro Amazon Prime.